Sisek está pensativa. Semri pede que entre, pois está frio do lado de fora. Sisek diz estar bem e apenas está esperando Ruia, pois precisa falar com ela. Semri diz que, quanto mais tarde ela voltar, melhor, e questiona se está bem e se quer conversar. Sisek confirma e rejeita a conversa. Semri entra. Sisek escuta batidas e relembra as palavras de Skender. Ela está nervosíssima. Ruia diz que tentará ver o sol novamente, prometendo. Ela diz que não importa que seu coração seja partido, sendo palavras dele, afirmando que não sabe quando isso passará. Homer diz que isso não passará, precisando manter-se viva, mas sem esquecer a dor. Ele pega a mão dela e questiona se não dirá nada, querendo que diga algo. Ela o beija na bochecha e agradece. Ele é quem agradece. Ruia cumprimenta Sisek, e ela conta que estava esperando. Ruia diz estar viva e conta que sentiu um peso enorme que hoje desapareceu. Também diz que teve ajuda dela e de Semri para poder sair de casa. Ruia diz estar derrotada, pois perdeu seu país por sua própria causa, mas sabe que existem pessoas em sua vida em quem pode confiar, agradecendo pela amiga estar ali e a abraça. Ela questiona se aconteceu algo para estar esperando, mas Sisek diz não ser nada, alegando que apenas quer vê-la feliz. Ruia a chama para entrar, e Sisek diz que irá à casa de Tomris, pois faz tempo que não vê Atlas, dizendo que voltará amanhã. Ruia pega as bolinhas de gude. Sisek sai para respirar. Ozan vê a situação e se aproxima, questionando se está bem. Sisek diz não ser nada e que precisa ir, pegando um táxi e pede que não se preocupe. Ela parte. Ozan a observa. Ele entra em casa. Seer o cumprimenta, e ele questiona o que houve. O editor está à espera dele. Seer conta que Altan veio vê-lo e preferiu esperá-lo. Altan conta que não ficará para o jantar, e Seer os deixa sós para conversarem. Altan diz que ele nem lhe telefonou, e Ozan diz que sentiu vergonha. O editor diz saber o porquê de Seer estar feliz ao vê-lo de terno e gravata e afirma que ele pode quebrar uma promessa, alegando que a parte mais triste é que realmente acreditou nele, e parte. Tomris lê as notícias. Sisek diz estar de saída e conta que Ruia não está tão mal. Tomris pede para ver as mãos dela e diz que não pode mexer nos ferimentos para que não fiquem com cicatrizes. Sisek diz que fez ele perceber e conta que Ruia não tem forças para continuar a lutar. A médica diz que, se não existe esperança, respirar não faz diferença nenhuma. Sisek conta que Semri quer desistir do processo de divórcio por enquanto, e Tomris pede que lhe conte tudo o que sabe. Semri incendeia os papéis. Ela hesita em queimar. A patroa chega e reclama do corredor estreito, pedindo que a ajude. Semri agradece e pede que entre. Ela aceita o convite. Semri guarda o papel. Semri conta que Ruia mal sai da cama. A patroa diz que é bastante difícil. Semri sai para atender a porta. Tomris a cumprimenta juntamente com Ruia. Sisek questiona como Ruia está, dizendo que parece melhor. Semri apresenta Tomris à patroa, que, mais uma vez, mantém o segredo sobre seu nome. A médica diz que o tempo está bom e que Ruia deve reagir. Ruia pede que não abra, mas Tomris insiste e abre as janelas. A patroa aconselha que não adoeça. Ruia tenta convencê-la, mas Tomris pede que Sisek traga água quente. Semri questiona se ela precisa de mais alguma coisa, e a médica pede uma faca. Ela retira vários potes da bolsa e explica que fará uma espécie de remédio. A patroa observa. Semri e Ruia veem com atenção. Tomris acha graça dos olhares. Semri diz que parece que estão vendo um filme. A médica diz que há muito sobre o que conversar, citando o acordo de divórcio. Sisek pede perdão por ter contado, mas Semri diz estar tudo bem. Ela explica o acordo que Celebi propôs. Ruia fica surpresa e pede que não aceite. Semri diz não saber, pois não está podendo ver sua filha, tudo por culpa de Celebi. Tomris diz que Gunis é filha dela, mas Semri diz que ninguém liga para isso. A médica diz que as leis foram feitas contra as mulheres. A patroa concorda. Ruia diz parecer que estão sempre em desvantagem. Tomris diz que as mulheres são mais fortes que os homens. Semri confirma que é capaz de acabar com Celebi com as próprias mãos. A patroa confirma, já que Celebi a manteve sedada por anos, pois sabia que ela era forte o suficiente para batalhar. Semri concorda. A patroa diz que ele é o típico machista, citando exemplos.
Tomris diz que sempre foi assim, citando a caça às bruxas. Ruia diz que são apenas contos de fadas, e a patroa diz que elas faziam magia. Tomris faz seu chá, comparando a uma poção de bruxa. Todas riem. Tomris exige que todas tomem um chá lá fora, pegando seus casacos. Tomris diz que já podem beber. Sisek diz que beberá, pois está bastante frio. Tomris diz que é apenas chá de chile. Sisek diz que levará muitos anos para não ter medo da vida. Tomris diz que sabe que ela ainda carrega a máscara na bolsa, citando o medo das outras duas. Semri diz que ela teme perder Atlas. Tomris diz que nunca perdeu as esperanças, sempre resistindo. A patroa concorda com as palavras da médica. Tomris aconselha que façam os homens terem medo delas, repetindo que as mulheres são mais poderosas que os mais perigosos demônios, mas, antes de tudo, precisam ter esperança. Elas se entreolham. Sisek pega a máscara da bolsa e a queima, mostrando que abandonará os medos. Ela sorri. Semri a abraça. Tomris está orgulhosa. Ruia entra dentro de casa e fecha a porta. Ela pega o jornal com a notícia da morte de seu pai, sai para fora e o queima. O fogo fica mais forte. Semri e Sisek a abraçam. Ruia questiona o que Tomris colocou no chá. Todas acham graça. Elas estão unidas. Homer organiza a loja. Ozan o cumprimenta, e Homer questiona o que aconteceu, já que agora tem a vida de um trabalhador. Ozan questiona sobre Ruia, e Homer conta que estão dando um passo de cada vez, questionando quando ele recomeçará. Ozan diz que Altan conversou com ele e afirma que ele acreditava nele, alegando que isso doeu, pois falhou como pessoa. Homer diz não gostar quando ele está assim e pede que pare de ser negativo, alegando que sempre ajuda todos e deve pensar em si mesmo pela primeira vez. Ozan conta que pediu ajuda a seu tio e, quando levou o dinheiro para Celebi, ficou desolado ao ver Semri ao lado de Celebi. Também diz que tem de se afastar dela. Homer diz que é justamente o que Celebi quer, pedindo que não seja injusto consigo mesmo, dando-se esta chance de ser feliz. Ozan caminha pensativo. Ele olha a janela e vê Semri pintando as pedras. Ele fica emocionado. Ozan digita. Ele está cansado, mas toma café. Ele se sente feliz. Semri adormece. Gunis a chama, a acaricia e a beija. Semri acorda e se impressiona, abraçando-a. Ela fica feliz em vê-la. Gunis diz que ela adormeceu ali e questiona se esqueceu dela. Semri diz que as mães nunca esquecem suas filhas, mostrando que seu coração bate somente por ela. Gunis questiona o porquê de tê-la deixado com seu pai, afirmando que ela não a ama mais. Semri diz amá-la enquanto aperta o peito. Semri acorda e percebe que não passou de um sonho. Ela sente uma dor no peito e cai sobre o banco. Ozan chega e a cumprimenta. Ela o cumprimenta. Ele se aproxima e senta, questionando se está bem. Ela diz não estar. Ele questiona o que houve. Ela conta sobre o sonho que teve como Gunis, no qual a filha dizia que ela não a amava mais. Ozan pede que não chore, e os dois se encaram. Ele diz que Seher afirma que os sonhos são o contrário da realidade. Ela diz que ele a fez se sentir melhor. Ele diz que consegue sentir a dor dela, alegando que tudo sai perfeito quando está relacionado a ela. Ela questiona o que ele quis dizer. Ele mostra o site que criou para a divulgação das pedras artesanais. Ela fica emocionada de felicidade e questiona como nada que ele faz a assusta, sendo exatamente o oposto, lhe dando força e coragem. Ela diz não ser um elogio. Celebi entra pelo beco e vê Ozan. Ele chega ao local. Semri está surpresa. Celebi a cumprimenta, e ela questiona o que ele está fazendo ali. Ele afirma que a filha está bem. Ozan questiona o porquê de ele ser tão cruel. Ele afirma que algumas pessoas nunca mudam, mas Ozan diz que um tijolo de sua casa vale mais que o maldito. Semri pede que os deixe a sós, e Ozan diz que ela pode ficar com o computador, pois conversarão depois, retirando-se. Celebi exige que ela o mantenha longe. Semri o xinga de 1000 nomes e exige que saiam e não voltem nunca mais. Ele entrega uma bolsa com uma caixa, dizendo que precisará usar para sua candidatura à prefeitura. Semri questiona se ele é doido, pois relembra que ele matou seu tio. Ele exige que ela compareça, mas ela deixa claro que mudou. Ele cita Gunis, alegando que lhe dará o que deseja caso faça o combinado, pedindo que tome uma decisão, estar ao lado dele ou nunca mais ver Gunis.
Ruia vê o maldito pela janela. Celebi exige que ela esteja lá às 8 da noite. Ruia exige uma explicação do porquê de ele estar ali. Celebi diz sentir muito a perda da mãe, mas ela o atinge com o objeto. Ele sangra, e ela o manda para o inferno. Semre exige que ele suma dali, e Ruia joga outro vaso. Adnan questiona o que houve. Ruia deixa claro que ele pagará pelo que fez. Ela conta que continua sentindo a mesma dor, e Semre deixa claro que revidarão, contando o porquê de ele ter vindo. Também diz que, se disser não, não poderá ver sua filha, mas resistirá até o fim. Esquender vai até o túmulo. Ele diz que o morto tem certeza de que ele fez de tudo para salvá-lo. Ele diz que ninguém acredita nele. Sisseco observa. Ele diz que talvez só uma pessoa acredite nele. Sissek se aproxima. Ele se surpreende ao vê-la e questiona quando ela chegou ali. Ela responde que agora. Ela diz que ver Kenan daquela forma dói bastante, querendo gritar até não conseguir mais. Ela desconta sua raiva nele, estapeando-o. Ele pede que ela pare. Ela questiona como pôde confiar nele e pede que a solte, partindo. Ele diz que ela nunca acreditará nele, mas ela afirma que isso é um problema dela. Ele parte. Ela se senta e chora ainda mais, começando a ferir as cicatrizes da mão. Ela atende o telefone, e Ruia conta que devem se encontrar no jornal. Ela chora após encerrar a ligação, por não conseguir perdoar a si mesma. Semre conta que está pensando nas palavras dela, dizendo que estão confiando demais nas leis e na justiça, alegando que Celebi sequestrou sua filha. Ruia diz que ela pode pedir a custódia temporária, mas uma inspetora virá comparar os padrões de vida dos dois. Semre diz estar indecisa, e Ruia questiona se irão se render antes da batalha. Semre deixa claro que, se perderem, perderão lutando. Ruia sente orgulho, e elas partem. Homer admira sua foto de família. Ele a amassa, desamassa e pede perdão a seu pai. Ele reabre a foto inteira. Ruia entra, e ele esconde a foto. Semre conta que vieram buscá-lo para evitar que Celebi se torne prefeito da cidade. Ele diz amar desafios, e partem. Semre questiona como podem complicar o processo eleitoral. Altan diz que devem mostrar o verdadeiro Celebi, pedindo que ela converse com ele. Semre diz que está sendo ameaçada de não ver mais sua filha. Ruia diz que deve haver um meio. Sissek sugere uma coletiva de imprensa para revelar a verdade, mas Homer afirma que já tentaram e é inútil. Altan diz que partirão do que já tiveram. Semre cita os maus tratos que sofreu, Ruia a morte de seu pai, Tomris os artefatos históricos, e Sissek conta que explodiu a cisterna. Homer cita Essim. Semre relembra o bebê jogado no lixo. Altan diz que começarão por aí.